ler todo o capítulo, é uma história, muitos já até conhecem, mas eu vou parafrasear essa história de Daniel 3, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O tema deste mês é espiritualidade, e nós vimos domingo passado em Ezequiel, capítulo 37, o vale de ossos secos, e vimos como Deus nos conduz na nossa espiritualidade, como Deus se move na nossa relação com Ele. O que é espiritualidade? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Se eu fosse perguntar sobre a sua espiritualidade, você me permitisse, não me sinto autorizado para isso, mas se você me permitisse, eu perguntaria: você está ouvindo Deus? Há clareza no que você compreende a respeito de Deus? Você tem falado com Deus? Você percebe que Deus age e se move na sua vida? Você tem percebido Deus? Então, esta relação com Deus é a nossa espiritualidade, que precisa ser saudável, porque há muitas espiritualidades equivocadas, muitas espiritualidades que são alienadas, muitas espiritualidades que são malucas, doidas, não tem sentido, há muita coisa que não bate com a palavra, e acima de tudo, dentro da nossa fé, não condiz com a proposta de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a medida, é o parâmetro, Jesus Cristo é aquele que estabelece tudo o que precisamos saber sobre relacionamento com Deus. Tem uma turma aí do 365, quem é do 365 aí, levanta a mão, quem está 365, beleza, esse pessoal e mais o pessoal lá de São Vicente, da IPI de São Vicente, eles estão lendo a Bíblia, o pessoal do 365, eles estão juntos lendo toda a Bíblia, e esse pessoal do 365 está agora em Êxodo, Eva, é isso? Vocês estão em Êxodo, aí alguns que não estão acostumados falam: meu Deus do céu, o que é isso? Olha para essa, porque a gente está acostumado a selecionar e ver coisas mais agradáveis na Bíblia, mas agora eu tenho que ler toda ela, então eu tenho que me deparar com tudo que tem lá, são guerras, são orientações minuciosas. A Eva estava dizendo: por que Deus tem que dizer quantos centímetros tem que ter a arca? Eu falei: porque se ele não desse os centímetros, eu tenho certeza que eles iam fazer uma arca maior do que o templo, né? Eles iam errar tudo. Mas brincadeira à parte, a Bíblia não está preocupada com história. Você quer saber de história? Estude história. A Bíblia não está preocupada com biologia. Você quer saber de biologia? Faça cursos de biologia. A Bíblia não é um livro de ciência. Se você quer ser um cientista, precisamos de bons cientistas. A Bíblia não é um livro de psicologia. A Bíblia é um livro que fala do relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem em diversas circunstâncias, em diversas épocas, e é nesse quesito, relacionamento com Deus, espiritualidade, que ela se esmera em mostrar para nós qual é o caminho. É nesse quesito, porque quando nós comparamos a nossa cultura com a cultura judaica do século 10 antes de Cristo, na época de Davi, é uma coisa totalmente díspare, totalmente diferente, não dá para a gente ter noção, mas a Bíblia tem relatos claros sobre essa época. Então, a relação do ser humano em diversos contextos, em diversas épocas, é relatada. Ora, nós temos Moisés vendo a sarça arder, nós temos Abraão sendo chamado por Deus, nós temos Davi sendo escolhido de Deus como o ungido do Senhor, nós temos Jacó lutando com um anjo de Deus no vale de Jacó, no vale de Jaboque. Nós temos diversas relações de Deus com o ser humano. É aí nesse ponto que Deus quer dizer assim: presta atenção na relação desses meus outros servos e faz a tua, constrói a tua relação. E aqui em Daniel capítulo 3, irmãos, está aberto aí? Nós temos um acontecimento extraordinário. E o que diz esse texto? São 30 versículos. Eu vou poupar os irmãos da leitura, mas o que diz esse texto? Nabucodonosor, rei da Babilônia, resolve mostrar o seu poder e construir uma estátua, uma pequena estátua, toda de ouro,
com mais de 27 metros de altura, com quase 3 de largura. Você pode imaginar quanto que dá 27 metros de altura, se a gente disser assim, um prédio de 5 andares? Um prédio de? Quem é engenheiro aí? 9 andares. Então, um prédio de 9 andares era a altura da estátua. Eu moro no 6º andar, então 3 para cima de mim ainda. Era a altura dessa estátua. Que imponência, demonstração de poder. Ele era o rei da Babilônia. E o que esses 3 rapazes estavam fazendo lá? Bom, esses rapazes na verdade se chamavam Ananias, Misael e Azarias. E esses 3 rapazes, eles moravam em Jerusalém, mas o rei Nabucodonosor fez uma campanha militar e acabou com o reino de Israel e conquistou Jerusalém e matou muita gente. Foi uma carnificina. Mas como era a proposta dos assírios e depois dos persas, que era a estirpe deste rei Nabucodonosor, eles resolveram poupar aqueles que eram mais inteligentes, alguns que eram da nobreza, alguns que eram líderes religiosos. Então alguns desses foram poupados, e esses rapazes aí, Ananias, Misael e Azarias, foram poupados, mas foram levados presos para a Babilônia. Babilônia é uma região ao nordeste da Palestina, muito longe da Palestina, muito longe de onde era Jerusalém. E agora eles estavam lá, e o rei percebeu que eles eram inteligentes, letrados, e estavam sendo colocados para serem sábios do rei, para ajudarem na administração do reino. E então o rei convocou toda a sua corte, todos os seus auxiliares, e disse: agora eu fiz uma estátua e eu quero que todos adorem a minha estátua, e quem não adorar a minha estátua vai ter a pena de morte, e a pena de morte será que essas pessoas serão jogadas numa fornalha, num forno muito grande, onde vão ser queimados aqueles que não me adoram. E tocaram-se as trombetas, foi feita uma cerimônia, a demonstração de poder aconteceu, e Ananias, Misael e Azarias, que ganharam um nome do rei, o rei mudou o nome deles, chamaram eles de Sadraque, Mesaque e Abdênego. A partir dali eles foram despatriados, foram descaracterizados, tiraram seu nome, mudaram tudo nesses rapazes. Eles eram jovens, mas eles conheciam Deus verdadeiro, eles amavam ao seu Deus, e eles foram fiéis ao seu Deus, e não se ajoelharam diante daquela estátua. Apesar de ser uma multidão enorme que se ajoelhou, alguns viram, perceberam e denunciaram, e eles foram então levados à presença do rei. E aí, o rei, eu vou ler aqui para os irmãos: Sadraque, Mesaque e Abdênego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abdênego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. O relacionamento desses rapazes com Deus está sendo colocado à prova. Agora, são jovens, e eles estão diante de uma pressão muito grande, mas a resposta que eles dão ao rei é impressionante. Esse texto foi um texto que foi usado por Deus para
que eu me rendesse ao ministério. Esse texto foi lido pelo Jaziel Botelho num acampamento dos Jovens da Verdade em 1986. E esse texto era setembro. Ele não pregou. O Jaziel leu e disse: está tudo muito claro. E ele repetiu essa frase dos rapazes aqui e disse: Deus já falou. E tinha falado mesmo. O templo ainda era de chão, não tinha piso. Lá no acampamento Jovens da Verdade, ele só tinha o contrapiso, aquele cimento áspero. E eu estava lá no fundo, porque eu estava fugindo de Deus há muito tempo. E eu tinha abandonado uma conferência missionária na IPI que eu pertencia, do Jardim Califórnia em Osasco. E eu tinha fugido para ir para lá, porque eu tinha muitos amigos, gostava muito do JV, Jovens da Verdade. E eu estava fugindo, mas naquele momento, sem pregação nenhuma, só a palavra de Deus, nesse texto que eu acabei de ler, nesse pedacinho que eu acabei de ler para vocês, o jovem Davi veio à frente chorando como uma criança, se ajoelhou naquele chão grosso, áspero, e nem ligou para o seu joelho que se estava machucando ou não, e se entregou para o Senhor naquele dia, dizendo: tá bom, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. O exemplo de Ananias, Misael e Azarias, na sua relação com Deus, tocou meu coração. Como que alguém pode ser tão firme assim? Por muito menos a gente está roendo a corda, por muito menos nós estamos amaldiçoando, resmungando, reclamando, questionando Deus. Ninguém aqui está prestes a ser jogado numa fornalha. Às vezes é só um probleminha, um problema de saúde, um problema técnico, um problema pessoal, um problema relacional, um problema no trabalho, um problema financeiro, e pronto. Cadê o Senhor? O que aconteceu? E nós já estamos titubeando diante das nossas atitudes, tremendo nas nossas pernas, nos deixando levar pelo um sentimento humano, um sentimento carnal, um sentimento pessoal. Mas aqueles rapazes não demonstram isso. Eles estão pressionados, eram jovens, podiam simplesmente argumentar, se ajoelhar e dizer: a gente vai ajoelhar, mas é só o joelho, porque o coração nosso é de Yahvé, sei lá, podiam fazer 1000 coisas, mas não é isso. Eles dizem: ó rei, o problema não é com o Senhor, a gente não está sendo rebelde ao teu poder, nós estamos aqui te servindo. O problema é o seguinte: nós temos um Deus, esse nosso Deus é quem nós adoramos, e somente a Ele nós adoramos, e nós não vamos nos dobrar aos seus deuses, muito menos à sua estátua, porque nós somos fiéis ao nosso Deus. Esta fidelidade colocada à prova, essa espiritualidade que é vencedora, ela chama a minha atenção. E eles foram jogados lá na fornalha, e o rei mandou aquecer mais 7 vezes a fornalha antes de jogá-los, e colocou lá os soldados para jogar aqueles rapazes. O fogo era tão forte que os soldados, ao arremessar os rapazes para dentro da fornalha, foram atingidos pelo calor e morreram na porta da fornalha ali, os soldados. A situação era de dor, de morte, e o rei ficou olhando os 3 rapazes lá dentro, mas o que o rei viu foi algo espantoso. Primeiro, eles não estavam jogados, nem deitados, nem derrubados, nem destruídos, nem queimando. Eles estavam em pé, e havia uma 4ª pessoa junto com eles, que nós sabemos que era a presença do nosso Deus, que nós sabemos que figura a pessoa de Jesus Cristo, e que conversava com eles. Que conversa quente, hein? Que conversa quente.
E o rei fica olhando e diz: gente, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vocês estão prestando atenção no que eu estou prestando atenção? Aquilo ali, eu estou tendo uma alucinação? O que é isso? Aqueles rapazes, que ele chamava de Sadraque, Mesaque e Abdênego, aqueles rapazes estavam conversando com alguém, parece um anjo, parece um ser resplandecente, dentro da fornalha que queima, que tem muito fogo. Então o rei os chama: sai daí, e eles saem, e a roupa deles não foi chamuscada, e o cabelo deles não tem nem cheiro de fumaça, e o rei fica espantado com tudo isso, e diz assim: nem um fio do cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse, olha o que ele disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar a qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdênego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Eles foram provados e aprovados. O problema é que muitos cristãos, muitos de nós somos provados e reprovados. Aí Deus diz: vai ter que fazer recuperação. Eu vou te dar mais um problema, eu vou te colocar em mais uma situação, mas dessa vez eu acredito que você vai vencer. Aí Ele nos coloca numa situação, e nós, ao invés de sermos fiéis ao Senhor e mantermos o nosso relacionamento, a gente titubia, a gente fraqueja, a gente se coloca muitas vezes duvidosos, a gente às vezes até abandona o barco. Nunca me esqueço de um filho de um presbítero, que já de uma certa idade, criado na igreja, ele veio me procurar no meu gabinete pastoral, há muitos anos isso, e ele disse assim para mim: eu não vou mais dar dízimo para a igreja. Eu falei: tudo bem, mas algum motivo? Não, eu não dava dízimo, e eu ganhava muito bem. Aí um dia eu pensei, meu pai sempre deu dízimo, e Deus sempre abençoou ele, vai que Deus não me abençoa mais. Aí eu comecei a dar dízimo, aí eu comecei a ter problema financeiro. Não, eu não vou dar mais não. Aí eu falei: você está vinculando uma coisa com outra? O teu problema financeiro é em função do quê? É por causa do dízimo? Não. É tanto assim que você dá? Não é isso. O problema é que a minha mulher gasta tudo. O problema é que o nosso cartão de crédito vive estourado. O problema é que eu comprei uma casa e financiei, e essa casa tem uma prestação gigantesca. Eu falei: tá. E Deus é o culpado do seu problema financeiro. Eu falei: não dá mais não. Deus não quer nenhuma barganha com Ele. Se você ama o Senhor Jesus e quer ver a obra do Senhor prosperando, então dá do seu tempo, dá do seu dinheiro, dá do seu amor, dá da sua inteligência, para a glória de Deus. Mas se não é assim, se você tem uma visão desse tamaninho, Deus põe à prova e você reprova, guarda para você. Depois ele mudou, as coisas foram se transformando, e ele veio até me pedir desculpa. Mas, meu irmão, às vezes nós somos provados em coisas tão pequenas e nós fraquejamos. Eu gostaria de levantar aqui alguns aspectos da espiritualidade aprovada desses rapazes. Ananias, Misael e Azarias precisa ser testemunha, exemplo para nós. Nós precisamos olhar para esses rapazes e dizer assim: Deus, o Senhor levantou 3 jovens que foram
viram seus pais morrerem ao fio da espada, foram levados como prisioneiro para uma outra nação, foi trocado o nome deles, e eles eram jovens e podiam simplesmente dizer: nosso Deus não existe, é conversa, aquilo que o pai e a mãe falou não existe não, olha, o Deus verdadeiro é o Deus da Babilônia, ele que tem uma estátua de quase 30 metros de altura, ele que é abençoado por Deus. Mas eles não fizeram isso, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. E a primeira questão que eu vejo aqui é que relacionamento com Deus precisa ser pessoal e íntimo. E eu fico olhando para os três aqui, dentro da fornalha, conversando com o anjo do Senhor. Intimidade e relacionamento com Deus. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não é formal. Espiritualidade não é ritual. Espiritualidade é experiência com o Senhor. É quando você percebe claramente que Deus está conduzindo, falando, conversando com você. E Deus usa tudo, inclusive acontecimentos ruins, para te dizer: eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu estou nesta fornalha com você. Estamos na nossa fornalha de tentações, provações, estamos na nossa fornalha cheia de perigos e de atitudes que tentam nos roubar do relacionamento com Deus. Mas assim como aqueles rapazes tinham relação pessoal, íntima com o Senhor, eu convido você: mantenha tua intimidade com Deus. Segundo, quando nós nos relacionamos com Deus e temos intimidade com Deus, Ele nos dá uma coragem extraordinária. E aqueles rapazes foram muito corajosos. Essa frase: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará da sua mão, ó rei, mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar bem claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses e adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Coragem para ser fiel ao Senhor, coragem para enfrentar, não se render ao desejo pessoal, ao estado emocional, ao dinheiro, ao poder, ou seja lá o que for, mas essa coragem de dizer: eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até os dias finais, até o dia final. Nós precisamos ter uma espiritualidade que nos leva a ter essa coragem. Tem muita gente que, como a gente diz por aí, abre o bico, né? Que se cansa. Essa expressão abre o bico, eu não sei de onde veio, mas eu sei que a caneta tinteiro, quando ela se cansa, a caneta antiga, só os cabelo branco vão lembrar, ela abre o bico e pronto, aí a tinta ficava borrando o caderno. A gente fala: a minha caneta já abriu o bico, ela não serve mais para escrever, tem que trocar a pena da caneta, né? Não sei se é daí que vem, mas a gente não abre o bico, a gente se mantém corajosos, a gente se mantém firme, e esses rapazes se mantiveram firmes por causa do relacionamento com Deus. Não tente por você mesmo, não tente dizer: não, agora eu vou, eu sou bom, eu sou forte, isso não funciona. Dobre-se diante do Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, ore, jejue, busque a Deus, venha até a igreja, procure ajuda na comunhão dos santos, e nós vamos estar vivendo essa coragem para a glória do Senhor, e vamos enfrentar. Terceiro, quando se vive uma espiritualidade e ela é aprovada por Deus, e você passa a prova, você vence a prova, não há destruição, mas existe promoção. Eles foram jogados numa fornalha e deveriam morrer queimados, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que todo o reino da Babilônia começou a se reverenciar diante do Deus verdadeiro, por causa do testemunho daqueles rapazes. E mais, no último versículo aqui do capítulo 3, eles foram colocados em cargos mais elevados. Deus nos honra quando somos espiritualmente firmes. Ele coloca você no pouco, e se você não for fiel no pouco, Ele não põe no muito. Mas quando você é colocado no pouco, e você é fiel, a tua prova, a tua espiritualidade é aprovada, Ele te põe no muito. Ele levanta você, Ele te
dá força e te coloca em situações mais nobres, mais intensas. Ele promove a sua igreja e você é instrumento nisso, você participa disso. Aqueles rapazes, Ananias, Misael e Azarias, foram promovidos e promoveram a obra do Senhor, porque a espiritualidade foi aprovada. Então, quando nós temos esse relacionamento com Deus, há um relacionamento pessoal, você ouve Deus, Deus está com você. Quando isso acontece, a tua coragem de enfrentar as coisas, ela é avivada, ela é praticada. E quando você vive essa coragem e você tem esse relacionamento com Deus, você é promovido e Deus promove aquilo que está ao seu redor. As vitórias vão acontecendo e você vai viver em melhor condição, assim como esses rapazes. Por último, esses rapazes estão aqui registrados para o testemunho do poder de Deus e para o testemunho de uma vida vitoriosa. Eles não são pessoas que foram esquecidas num túmulo. Eles não passaram na história sem um significado, sem uma importância. Eles são pessoas vitoriosas para a glória do Senhor. E Deus quer te fazer uma pessoa vitoriosa. Deus não criou filhos para a derrota. Ele não criou filhos para viver de cabeça baixa, desanimado e entristecido. O nosso Deus criou seus filhos para que quando eles passassem pela terra, eles fossem vitoriosos na sua vida. A vitória é a marca dos que, ao passar pela terra, vive uma espiritualidade verdadeira, é provado e aprovado para a glória do Senhor. Eu convido você a olhar para a sua história, não agora, não nesse ponto, porque esse ponto pode ser que você vai se perder, vai ficar entristecido, ou não. Mas eu gostaria de que você olhasse para você como um todo, do berço à sepultura. Você consegue se enxergar do berço à sepultura? Do mamando ao caducando, né? Você consegue se enxergar como um todo? Nós vamos passar, nossa vida passa, mas temos uma passagem. Não está mais no meio de nós Ananias, Misael e Azarias, eles estão na glória. Agora, a tua passagem é uma passagem que deve ser marcada como a passagem de alguém vitorioso. Vitorioso do ponto de vista de Deus. Como foi com Paulo, como foi com Pedro, como foi com João, como foi com Josué. Deus te criou para ser um herói da fé. Hoje, século 21, sociedade líquida, vivendo a realidade do mundo de internet, Deus está chamando pessoas para ser vitoriosos e doar a sua vida para a glória dele. Como? Não sei. Ananias, Misael e Azarias participaram, sendo jogados na fornalha. Um pouco antes, no capítulo anterior, eles estavam lá também se recusando a comer os manjares do rei. Seja como for, Deus te escolheu. Se você está aqui comigo hoje aqui na igreja, ou você está acompanhando essa live, ou vendo esse vídeo mais tarde, é porque Deus olhou para você e disse: olha, eu estou te criando para ser vitorioso. Paulo diz que somos mais do que vitoriosos. Você tem que ter a marca da vitória e não a marca da derrota. Espiritualidade provada e aprovada é uma espiritualidade que tem marca de vitória, marca de quem passa pela terra e glorifica a Deus. Milhares de outras pessoas já viveram essa realidade e doaram sua vida para a glória do Senhor e deram sua força, sua inteligência para a glória do Senhor. Agora é a nossa vez. Não vai se entregar, não vai desistir, não vai esmorecer, porque Deus não te criou para isso.
Deus não te criou para ser um fracassado. Deus não te criou para ser um destruído. Ele te criou para ser um vitorioso, como Ananias, Misael e Azarias. E como ele vai fazer isso, eu não sei. Na cidade de Medellín, na década de 70, o crime organizado tomava conta. Era uma das piores cidades para se viver. Um dia, um pastor de uma igrejinha pequena foi assassinado pelo tráfico de drogas. Isso mexeu com o conselho de pastores daquela cidade. E hoje Medellín não é mais o centro do tráfico mundial. O tráfico migrou para outras regiões, porque houve um avivamento nas igrejas, e até hoje a cidade de Medellín é referência em igrejas vivas e fortes, porque ali está sendo colocadas pessoas vitoriosas, que venceram até o crime organizado. Deus muda tudo, porque fomos chamados para ser vencedores. Mataram Jesus, crucificaram ele, colocaram ele no túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, está sentado à direita de Deus Pai, e é Senhor da história, e um dia ele vai implantar plenamente o seu reino na face da terra, e os vitoriosos, que sou eu e você, nós vamos reinar com eles, com ele, para a glória do Senhor. Espiritualidade provada, espiritualidade aprovada para os vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos orar?